sou Lidiane Jordão, eu sou analista de planejamento e orçamento. Estou no estado desde 2014. Foi meu primeiro contato com a administração pública. Antes disso, era um mundo completamente paralelo. Minha formação inicial é professora de educação física. Atuei 10 anos, então, antes de entrar, para o serviço público. Em contrapartida, no final, um pouquinho antes de ser aprovada no concurso, eu iniciei a faculdade de contabilidade. Então, na verdade, eu tenho uma segunda formação, que é contadora, e aí eu terminei a faculdade, fui aprovada no concurso da CEPLAG, e aí atuo desde então como analista de planejamento e orçamento. Eu comecei no Estado, na Secretaria de Direito Social e Direitos Humanos. Minha primeira atuação foi na FIA, fiquei, se eu não me engano, em 5 anos lá, aí voltei para a CEPLAG, fiquei em curto período de tempo, depois voltei para a sede SUDH, que seria vinculada a Leão 13, Então passei um período também na Leão 13, e aí depois fui chamada de volta para a CEPLAG e estou aqui desde 2022. Atualmente eu estou na SUPINV, que é a Superintendência de Investimentos. É uma área que está ligada à Subsecretaria de Planejamento da SUPLOA. Atualmente eu estou coordenadora de monitoramento e avaliação dos projetos de investimento. Esse trabalho ele surgiu como uma demanda da minha área, Então houve uma necessidade de se criar um instrumento onde a gente pudesse fazer uma análise integrada do PIERJ, que é a Carteira de Planejamento do Estado do Executivo do Rio de Janeiro, que é o nosso principal instrumento de trabalho dentro da superintendência, e fazer a sua associação com os demais instrumentos da SUPLOA. Então, a ideia inicial seria pegar as principais bases, que seria a do PIERJ, a do PPA e a do orçamento, e fazer um cruzamento dessas informações. Então, o trabalho consiste basicamente nisso, de fazer uma matriz de convergência desses dados, dessas 3 grandes bases de dados, e colocar eles, compilar num lugar único, onde a gente possa fazer uma análise dessas informações de uma forma mais célere, mais tempestiva, para poder subsidiar a alta gestão do órgão na análise dessas informações. Na verdade, ainda é um desafio, É um instrumento novo, ele basicamente vai para mesas de reunião, onde o subsecretário precisa de informações ali da unidade de planejamento. Então, basicamente, nesse relatório, ele pode enxergar o que a unidade planejou, para um período de 4 anos, o que ela planejou previamente no ano anterior para execução naquele exercício financeiro e o que de fato ela vem executando no exercício financeiro. Então, a principal ideia seria isso, para fazer parte dessas reuniões que acontecem com as unidades de planejamento. E os desafios são... O que acontece? As bases de dados, elas não se comunicam, Então, assim, os principais desafios são justamente identificar os dados semelhantes, dentro de cada base de dados e colocar numa mesma linguagem. E, basicamente, esse é o desafio que a gente vem até hoje. Tem alguns pontos que não são meramente cruzamentos de dados, eles dependem da análise dos técnicos do setor, para fazer essa apuração dessas informações para poder chegar na alta gestão da melhor forma possível. Fundamental, porque o analista de planejamento e orçamento, ele vai dar aquele embasamento técnico que é essencial para a tomada de decisões, E a carreira, o gestor de carreira, ele fica totalmente livre para poder fazer as análises técnicas independentes das questões políticas, que permeiam o executivo. Aprendizados e conquistas, Como eu trabalhei, esse foi o meu primeiro contato com o serviço público, eu acho que todo dia é um aprendizado. Existe uma dinâmica assim, muito interessante no trabalho de analista de planejamento e orçamento, porque não é sempre
a mesma coisa, né? Sempre a gente depende da equipe, depende do cenário político, depende da economia, enfim. Então, acho que é isso. O principal aprendizado é que a gente precisa estar sempre se reciclando, estar sempre engajado ali em acompanhar o cenário para a gente não ficar para trás, né? Não virar aquele servidor, aquele analista que fala sempre a mesma coisa, baseado em alguma teoria, enfim. Então, a gente tem que estar sempre se reciclando, acompanhando para poder agir da melhor forma dentro da gestão. Eu acho que esse prêmio do artigo, ele foi marcante pelo seguinte: esse relatório, ele não iria de cara para o concurso. Então, assim, mas eu sempre acreditei nesse trabalho, que foi um trabalho desenvolvido por duas gestoras, por mim e pela Fernanda, que hoje em dia faz parte dos servidores federais, né? Ela conseguiu passar para um concurso federal, que é a nossa mesma carreira em Brasília. Então, assim, foi um trabalho que a gente acreditou desde o início, que era relevante, que tinha meios para funcionar e que a gente bancou, assim. Então, como eu disse, num primeiro momento, esse artigo ele não seria escrito. Existiam outros dois instrumentos já consolidados dentro da superintendência, os quais um deles também eu ajudei a escrever o artigo, embora não tenha sido premiado. Por acreditar no trabalho, a gente conseguiu levar, né, esse artigo adiante. E aí agradeço também ao meu superintendente, o Vinícius, que também é um coautor desse artigo. Ele bancou e aí levamos, e realmente um trabalho que a princípio não foi disseminado de cara na secretaria por questões mesmo operacionais e tal. Ele ganha uma relevância a partir de um comitê técnico nacional, né, que enxerga essa relevância dentro do cenário de planejamento e orçamento. Então, acho que assim, esse foi o maior reconhecimento, de você acreditar no trabalho e bancar a sua ideia e levar para frente. Bom, acho que sempre puxando as pautas, né, fortalecendo a atuação, divulgando as nossas conquistas. Acho que basicamente isso, estando do lado do servidor, escutando, né, os anseios, as dificuldades do dia a dia e atuando junto, né, nessas causas que seriam os anseios assim, do dia a dia do servidor. É aquela velha questão, né? Juntos somos mais fortes. Então, um número faz sim uma diferença, né? Nós temos uma carreira constituída aí por muitos gestores, então precisamos mostrar, infelizmente, e aí eu digo infelizmente porque assim, não basta só ser, né? Hoje em dia nós temos que mostrar que somos, então unidos somos mais fortes, né? Então, se você ainda não é um gestor filiado, fica aí o convite para fazer parte da GEST, que tem feito muito aí por nós durante as carreiras, né? Ao longo da existência das carreiras. Então, não basta só pleitear aumentos e tudo mais. Tem muita coisa legal que a GEST faz, que você sendo associado não só vai poder usufruir, como vai colaborar para que faça ainda mais. Esse artigo, ele abriu muitas portas, né? Inclusive, já estamos tendo uma maior participação dentro da própria subsecretaria. O que a gente almeja no setor é isso, botar um setor ainda mais forte. A minha coordenadoria é a coordenadoria mascotinha, né, da subsecretaria. Então, o objetivo é esse, fortalecer a atuação e continuar contribuindo, mostrando trabalho de relevância dentro da área de planejamento e orçamento, de forma que essa parte técnica sempre chegue na alta gestão e possa sempre fazer parte de decisões políticas baseadas na técnica. Acho que esse é o maior objetivo aí.